Que a Shalaim, que a tranquilidade do nosso Pai Altíssimo seja convosco, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que o nosso Pai Altíssimo dê a benção dele a todos vocês. Hoje nós vamos estar apresentando para os irmãos, as irmãs, os pontos de crenças que foram dadas aos irmãos, né? Aquilo em que nós cremos. No livro de Yahudá, que o povo chama de Judas, no versículo 3 diz: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes pela emuná, que é confiança, né? Que uma vez por todas foi entregue aos irmãos. Então esses são o assim cremos, né? Aquilo em que nós cremos aqui neste caminho, né? Os nossos pontos de crença e doutrina que são observadas entre nós neste caminho. Então nós assim cremos no nosso Abba, o Pai, que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas. Ele é o único Elohim, o Supremo, e o único que deve ser adorado. Né? Está lá no livro de Yahuanã, que o povo chama de João, capítulo 4, versículo 23. Apocalipse 14, versículo 7 e capítulo 22, versículo 9, que diz: Temei ao Altíssimo e dai-lhe louvor e adoração, apenas aquele que fez o firmamento, a Eretes, o mar e as fontes das águas. Nós assim cremos que Yahushua, o Filho do Altíssimo, ele é o nosso mestre. Ele é o único líder e o único pastor da congregação, conforme está no livro de Uziquiarro, que o povo chama de Ezequiel, capítulo 34, versículo 23. Ele é o unigênito do Pai, ou seja, o único que foi gerado pelo Pai, e o primogênito de toda a criação, ou a primeira criação do nosso Pai, conforme está lá no livro de Yahuanã, que o povo chama de João, capítulo 3, versículo 16, Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Hebreus, capítulo 1, versículo 6, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, diz que ele é o primogênito de toda a criação. Ele é nosso irmão e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Ele é 100% homem. Está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que só há um Altíssimo e só um intercessor entre o Altíssimo e os homens, que é Yahushua Ho-Mehushaim, o ungido homem. Homem, diz lá. Ele é submisso e menor que o Pai em atributos. Está lá no livro de Yahuanã, que o povo chama de João, capítulo 14, versículo 28, capítulo 17, versículo 3, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, capítulo 15, versículo 27 a 28, Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 6,
Livro de João, capítulo 11, versículo 41, Lucas 23, versículo 46, Hebreus, capítulo 11, versículo 13, e no livro de Yahu Hanan, que é João, capítulo 17. O ungido, ele não é o próprio Pai encarnado. Como tem aí até irmãos aí que pregam os nomes sublimes, Yahu e Yahushua, e estão ensinando aí que o ungido, Yahushua, ele é o próprio Pai encarnado. Isso é doutrina do catolicismo romano, que eles é que pregam, eles é que ensinam que o Filho, JC, é o próprio Deus encarnado. Vou falar na linguagem deles. É por isso que eles falam que Maria é a mãe de Deus. Por que que eles falam que Maria é a mãe de Deus? Porque eles pregam, ensinam que o JC, né, que o povo chama de Jesus Cristo, é o próprio Deus encarnado. E isto é contrário às Escrituras. O ungido Yahushua, ele não é o próprio Pai Altíssimo. Olha aqui no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 3, versículo 7. Perdão, Matitiarro, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz: E eis que uma voz do Chamaim, ou seja, das alturas, que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. Então, quando o ungido Yahushua estava sendo imergido nas águas do rio Iarden, que o povo chama de Rio Jordão, abriu-se o Chamaim, o firmamento, as alturas, e veio uma voz lá de cima das alturas, dizendo: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então não tem condições de o ungido ser o próprio Pai encarnado. Lá no livro de Matitiarro, que o povo chama de Mateus, capítulo 26, versículo 39. Ele clamou ao Pai, dizendo, ele disse: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então não tem como ele ser o próprio Pai encarnado, ele não é o próprio Pai encarnado. Lá no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 8, ele disse para Satã, que era Satanás: Só ao Pai adorarás e só a ele servirás. Ele foi, então, o ungido Yahushua, ele foi tentado no deserto. Já o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretz e as fontes das águas, as Escrituras dizem que ele não pode ser tentado por ninguém nem por nada, e nem a ninguém ele tenta. Então, como que o ungido é o próprio Pai? Não tem a mínima condição. Lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. 23, versículo 46. Ele clamou ao Pai, então Yahushua clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então, tá vendo, irmão? Lá no livro de Yahu Hanan, que o povo chama de João, capítulo 3, versículo 16, diz que ele é o unigênito do Pai. No livro de Yahu Hanan, que o povo chama de João, capítulo 4, versículo 22, olha o que o ungido disse para a mulher samaritana: Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos Yahudim, judeus. Então,
Como que ele é o próprio Pai, se ele clamava ao Pai lá nas alturas, se ele adorava o Pai lá nas alturas? Como que ele é o próprio Pai, se ele fazia isso? Então ele estava mentindo, ele estava enganando todo mundo. Não tinha Pai nenhum lá nas alturas que ele estava clamando. O Pai era ele próprio. Não tem o menor cabimento isso, irmãos. Aqui no livro de Yahu-Hanan, João 11:41. Olha aqui, 11:41. Tiraram então a pedra e Yahushua, levantando os olhos para o Chamaim, para as alturas, disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. Ele estava levantando os olhos para o Chamaim, para as alturas e clamando ao Pai. Então, como que ele era o próprio Pai? Lá no livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 e 56, diz que Hananiahu, que o povo chama de Ananias, ele, quando ele estava sendo ali apedrejado, né? Quando ele estava ali na morte dele, quando ele estava sendo morto, ele, cheio do Espírito do Altíssimo, ele fitou os olhos no Chamaim, nas alturas, e viu o resplendor do Altíssimo e Yahushua, que estava à sua direita. Então ele viu dois, ele viu o resplendor do Altíssimo e viu Yahushua à direita do nosso Pai Altíssimo. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3, diz que o Pai Altíssimo, ele é o cabeça do ungido, ou seja, ele é maior que o ungido Yahushua. E muitas outras passagens, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz que o nosso Pai Altíssimo, ele é o único que possui a imortalidade, ele é o único que nunca morreu e nunca pode morrer. E já Yahushua, o ungido, ele morreu. Ele ficou 3 tempos claros e 3 tempos escuros no ventre da terra, né? E muitas outras passagens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27, versículo 28, diz que quando chegar a plenitude dos tempos, quando ele tiver restaurado todas as coisas, então Yahushua, Romehushai, Yahushua, o ungido, ele vai entregar o reino ao Pai. Lá em primeiro livro de Yahu-Hanan, que o povo chama de João, capítulo 2, versículos 22 a 24, diz que quem nega o Pai e o Filho é o anti-Messias ou anticristo. Entendeu? É o anti-Messias que o povo chama de anticristo. É aquele que nega o Pai e o Filho. Quem nega os dois, fala que é um, é o anti-Messias, é o anticristo. Então, o ungido, ele não é o próprio Pai encarnado. Quem prega isso, que ele é o próprio Pai encarnado, está na doutrina do paganismo de Roma, que é Roma, o catolicismo romano que ensina isso, que o Filho JC é o próprio Pai encarnado, por isso que eles falam que Maria é a mãe de Deus, porque eles falam que o JC é o Deus encarnado. Então, quem é o ungido? Ele é nosso irmão e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Diz que ele é nosso irmão e não se envergonha de nos chamar de irmãos. Tem uma outra passagem que eu não me recordo aqui, que diz que ele declararia o nome do Altíssimo perante os irmãos dele. Ele também é um servo do Altíssimo, porque ele veio fazer a vontade do nosso Pai Altíssimo. Está lá no livro de Atos, capítulo 4, versículo 30, diz que ele também é um servo do Altíssimo.
Então, o verdadeiro ungido, ele é 100% homem. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque só há um Altíssimo, o Pai que criou todas as coisas, e só um intercessor entre o Altíssimo e os homens, que é Yahushua HaMehushai, ou Yahushua, o ungido homem. Então, o ungido Yahushua, ele é 100% homem e não um ser híbrido, como prega o cristianismo, ou seja, metade homem e metade divino, né? Divino é uma palavra pagã, mas é uma palavra que eles usam. Os pagãos gregos é quem acreditavam que deuses se faziam homens e desciam aqui na Eretz. Então nós temos que adorar apenas ao Pai. Matitiarro, que é Mateus capítulo 4, versículo 10, Lucas capítulo 4, versículo 8, e Yahushua ele disse para Hassatã: só ao Pai adorarás e só a ele servirás. Lá no livro de Yahu Hanan, que o povo chama de João, capítulo 4, versículo 23, e Yahushua disse para aquela mulher samaritana: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então é só o Pai que deve ser adorado. Só a Ele devemos levantar clamor e súplicas, só a Ele devemos louvar. O ungido, Yahushua, ele deve ser honrado. Está lá no livro de Yahu Hanan, que é João capítulo 5, versículo 23. Mas louvores, súplicas e adoração é só ao Pai Altíssimo que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas. Então, adorar ao Filho, ou seja, ao Messias, é idolatria e politeísmo, porque ele nunca pediu para ser adorado. Lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 18, quando chegou aquele jovem rico e falou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida infinita? Ele disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom a não ser o nosso Pai, que está nas alturas, que criou todas as coisas. Ele disse que não era para chamar de bom. Só o Pai Altíssimo que era para chamar de bom. Então, lá no livro de Yahu Hanan, que o povo chama de João, capítulo 5, versículo 41, ele diz que não aceita adoração de homens. O Messias, o ungido, ele não aceita adoração de homens, né? No livro de Yahu Hanan, que o povo chama de João, capítulo 17, versículo 3, ele clamando ao Pai, né? Ele clamando ao Pai, ele disse: e a vida infinita é esta, que te conheçam a ti, o único Urim verdadeiro, e a Yahushua HaMehushai, ou Yahushua ungido, a quem tu enviaste. Então, meus irmãos, ele não aceita adoração, porque ele também adora ao Pai. Ele também adora ao Pai. Lá no livro de Yahu Hanan, que o povo chama de João, capítulo 4, versículo 21 ao 22, capítulo 20, versículo 17, e Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz que ele também adora ao Pai.
Ele clamava ao Pai, ele fazia súplicas e clamores ao Pai e direcionou todos a clamarem, fazerem súplicas só ao Pai e não a ele. Porque então ele deve ser honrado. Mas adoração, clamor, súplica e louvor é só ao nosso Pai. Trindade romana é politeísmo e idolatria. O Pai Altíssimo é um e não trino. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Marcos, capítulo 12, versículo 29. Que o nosso Pai Altíssimo ele é um e não trino. O Ruach Hodeshua, ou Ruach HaKodesh, que é o Espírito puro do Altíssimo, ele é a própria manifestação da presença do Pai, e não uma pessoa separada ou distinta, como ensina o dogma da Trindade romana. Né? Lucas, capítulo 1, versículo 47, quando Miriam, que o povo chama de Maria, ela disse, o meu espírito se alegra no Altíssimo, ela estava falando que quem? O espírito dela era ela mesma e não uma pessoa separada dela. Então o espírito puro do Altíssimo é ele próprio e não uma pessoa separada dele também. O reino milenar será aqui na Eretz, que o povo chama de terra. Está lá no livro de Zechariah, que o povo chama de Zacarias, capítulo 14, versículo 9, Lucas, capítulo 1, versículo 32, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, e Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 e capítulo 11, versículo 15. Lá no livro de Dayanut, que o povo chama de Daniel, capítulo 7, versículo 27, diz que nós reinaremos sobre a Eretes, o que o povo chama de terra, debaixo do Chamaim, ou seja, das alturas. Então, meus irmãos, não há morada nas alturas, ou seja, lá no Chamaim, no firmamento, nem no milênio e nem depois dele. No livro de Yeshayahu, que o povo chama de Isaías, capítulo 66, versículo 22, 2 Pedro, capítulo 13, versículo 13, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz que o nosso Pai Altíssimo ele criará novo Chamaim e nova Eretes, que o povo chama de terra. Então a promessa do nosso Pai é vida infinita no seu reino que virá. É por isso que o clamor do Pai Nosso diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, porque é o reino do Pai que virá e não nós que vamos para lá. A cidade pura, a nova Yahushalaim, ela descerá das alturas para a nova terra que o povo chama de Eret. A cidade pura, ela descerá das alturas para a nova Eretz, que o povo chama de terra. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Então, se a cidade pura ela vai descer para a nova Eretz, recriada e paradisíaca, que o povo chama de terra, então o que é que os salvos vão fazer lá em cima? Se a cidade pura ela vai descer para cá, o que é que os salvos vai fazer lá? E a cidade pura vai ficar aqui embaixo, vazia, sem ninguém? Então, os salvos, eles herdarão a Eretz, que o povo chama de terra, e viverão nela para sempre. Está no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 9 a 11, 37, versículo 29. É por isso que Yahushua disse que os mansos herdarão a Eretz, que o povo chama de terra, e viverão nela para sempre. A condição dos ímpios é o aniquilamento, o lago de fogo e enxofre. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 e capítulo 20, versículos 15.
onde eles serão castigados conforme as obras que praticaram. Está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. E depois eles serão, enfim, destruídos, conforme está lá no livro de Salmos, capítulo 37, dos versículos 9 ao 10, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Então eles serão, enfim, destruídos, que é a segunda morte, ou morte infinita e definitiva, conforme está lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, né? Apocalipse, capítulo 2. Olha aqui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações. O vencedor, de maneira nenhuma, sofrerá o dano da segunda morte. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6, diz: Bem-aventurado e puro é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Altíssimo e do Ungido, e reinarão com ele o milênio. Entendeu? Então, a condenação dos ímpios é um aniquilamento, que é a segunda morte, que é a morte infinita e definitiva. O inferno, o que significa a palavra inferno? É uma palavra latina, vem do latim infernos. No original, em hebraico, era Seol. Seol, em hebraico, significa sepultura, lugar dos mortos, cemitério. E o Seol também será destruído. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Aqui, ó. Então, a morte e o Seol, que eles traduziram por inferno, foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, destruição final e total. E a condição dos mortos? A condição dos mortos, nós cremos que seja o sono. Nós cremos que os mortos, eles estão dormindo, aguardando a primeira ou a segunda ressurreição, né? Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 e versículo 9 e 10, diz que quando a pessoa morre, perece todos os seus pensamentos, planos, projetos, ódio, amor, inveja, tudo morre junto com ela, e que os mortos, eles não têm consciência de nada do que acontece aqui. No livro de Salmos 146, versículo 4, também diz isso. E nesses versículos aqui, ó, Mateus capítulo 27, versículo 2, Mateus capítulo 27, versículo 52, João capítulo 11, versículo do 11 ao 13, 1 Coríntios, tudo isso, esses versículos, Atos capítulo 7, versículo 60, a morte é comparada com um sono, ou seja, um sono sem sonhos, como se a pessoa estivesse dormindo. O Pai Altíssimo, ele é o único que possui a imortalidade, ou seja, ele é o único que não pode morrer. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, e Salmos, capítulo 90, versículo 2. Já os mortos estão mortos mesmos, porque o único meio dos mortos voltarem à vida é pela ressurreição. Então, esse negócio de que morreu, foi para outro plano, está vivendo em outro plano, isso não condiz com as Escrituras, porque as Escrituras dizem que os mortos estão dormindo e que o único meio deles voltarem à vida de novo é pelo meio da ressurreição. Enquanto eles não ressuscitarem, eles estão dormindo. Eles não sabem de nada, não têm ciência de nada, não têm conhecimento de nada.
e não estão vivendo em outro plano coisíssima nenhuma. Olha aqui, ó. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Altíssimo, e os que a ouvirem viverão. Olha aqui, capítulo 5, versículo 28. Não vos assusteis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e viverão e sairão. Então, tá vendo? Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Ó, capítulo 4, versículo 16 e 17. Também diz, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, também diz sobre isso. Então é por isso que os mortos não se comunicam com os vivos, e é proibida a necromancia, que é consulta aos mortos, filosofias espíritas, rituais místicos, cabalistas, veneração de antepassados e etc. Por isso que é proibido, porque os mortos eles estão dormindo, eles não têm consciência, não têm conhecimento de nada que se passa aqui. Então, por isso que é proibida a necromancia. Por quê? Porque quem se comunica com os vivos, se passando pelos mortos, são os seres malignos, os espíritos demoníacos. São eles que se passam por pessoas falecidas para enganar os vivos. Alma e espírito. O homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma. Quando as escrituras diz alma vivente, quando as escrituras diz lá, é porque ele subiu, é Jacó, que o povo chama de Jacó, ele subiu com 70 almas, né? Então, quem são 70 almas? São o quê? São 70 pessoas. Então, as pessoas são almas viventes. Então, o homem ele não tem uma alma, ele é uma alma. E a alma morre. Então a alma ela não é imortal. Essa doutrina da imortalidade da alma, ela é mentirosa. A alma morre. Está lá no livro de Uziquiarro, que o povo chama de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar morrerá. Que é o que fala lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. O espírito, que vem do hebraico ruá, significa espírito, sopro, fôlego, poder. O espírito é o sopro ou fôlego de vida. Que quando a pessoa morre, o espírito, o sopro, o fôlego de vida, ele volta para o Pai Altíssimo que o deu. Né? Templos. Atos 7, 48 e Atos 7, 17 e 24 diz que o Altíssimo ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Então esses templos religiosos de pedras das denominações, das religiões, aquilo ali não é templo, é um edifício, é uma casa de tijolos. O templo do Altíssimo é o nosso corpo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17, capítulo 6, versículo 19. É tanto que os primeiros templos religiosos de pedras e tijolos foram construídos muitos séculos depois da congregação primitiva, em imitação aos templos pagãos greco-romanos. A congregação primitiva se reunia nas casas dos irmãos. Está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 5. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. E Colossenses, capítulo 4, versículo 15. E Filemão, capítulo 1, versículo 2. Então, o templo do Altíssimo é o nosso corpo.
esses edifícios das religiões não é o templo. Nós não podemos chamar isso de templo, porque o templo é o nosso corpo. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós também não podemos chamar esses edifícios das religiões de casa do Pai, porque o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. E denominações, né? Nós não temos denominações e nem nomes inventados por homens e nem placas, porque a congregação primitiva não tinha nomes, não tinha denominações inventadas por homens e nem placas. Eles identificavam as congregações pela cidade ou pela região em que elas estavam localizadas. Né? Por exemplo, a congregação que está em Éfeso, a congregação que está em Filadélfia, os irmãos que estão em Colossos, o povo do Altíssimo que está em Roma, os crentes que estão em Éfeso e assim por diante. Então, esse aqui são os nossos pontos, né, de crenças que foram dadas aos irmãos, qual nós apresentamos para os irmãos nessa data de hoje. Que o nosso Pai Altíssimo, que fez o firmamento, a Eretes e as fontes das águas, que apenas Ele seja louvado e adorado, e porque só Ele é digno de todo louvor e adoração. Que o nosso Pai Altíssimo dê a benção dele para todos vocês e que a Xalaim do nosso Pai Altíssimo seja com todos vós, junto com o ósculo de pureza, e que assim seja, e que assim seja.